Sua vida foi um pântano de sombras, nascidas à luz das estantes clássicas, como no poema O Albatroz, de Charles Baudelaire. Suas asas gigantes não deixavam andar. O poeta é semelhante ao príncipe das alturas. Busca a tempestade e ri da flecha no ar. Exilado no chão, em meio à corja impura, as asas gigantes impedem-no de andar. Não queremos fazer a cronologia biografada de José Erasmo Fontoura Esteves Dias. O calendário de sua vida se confunde com a época por ele profundamente vivida em dado tempo de nossa história. Se você criar uma disciplina para a cidade da época, uma ordenação para uma cidade que acabava na beira-mar, não tinha Porto São Francisco, não tinha nada disso. Você vê o seguinte, era uma vida absolutamente enfadonha, tão enfadonha que meia-noite o carro de Ana Jansen passava para botar os últimos para correr para casa. A cidade se mantinha aqui em cima de dois espaços. A boemia do motobai do Hotel Central, do Bar Atenas, que Erasmo chamava de apenas bar, não era Atenas bar, era apenas bar, e da zona do Baixo Meretrístico, não tinha mais nada. A intelectualidade transitava nesse meio. E ele é um cruzamento perfeito dessa distância de São Luís, dos grandes centros, das pessoas que ficaram na província e se perderam na escuridão da província, com o humor, a irreverência, o sarcasmo e muita criatividade. Erasmo foi o revolucionário de uma casta hoje em extinção, a dos forjadores de utopias desacompanhadas de uma verdadeira ação pessoal. O Erasmo bebia, tomava os pilecos dele, mas todo mundo respeitava, porque ele tinha realmente em que se respeitava, né? Tinha opinião, tinha conhecimento, tinha leitura. Um cara que discutia literatura com você, né? Americana, europeia e tal, com maior consistência. Ele é um homem muito criativo, muito irreverente, mas com poder, com uma língua de fogo, capaz de demolir naquele pequeno espaço físico de dizer algo e todo mundo saber depois, na roda boêmia de São Luís. E ele se consumiu e se consumou assim. Um grande farsante de uma história literária do Maranhão, com uma história vivida nesse subterfúgio da alternância da luz e da sombra, mais sombra do que luz, mais delírio do que sonho, mais loucura que sanidade. Mas, de certa maneira, foi esse o legado que ele deixou. Erasmo tinha uma coisa que era muito interessante. É que Erasmo nem compôs uma obra literária, nem compôs uma obra jornalística, mas ele compôs uma obra que era ele mesmo. Ele trabalhou em função da ficção que ele era. E isso, só Nauro, quando escreve Erasmo Dias e Noites, é que consegue absorver esse lado de Erasmo que eu acho absolutamente necessário para a história dos anos 50, 60 em São Luís, no Maranhão. Erasmo foi eleito membro da Academia Maranhense de Letras e no dia da posse não foi encontrado. Procuraram no Botubá, procuraram no Bar do Castro, procuraram, não acharam. Alguém disse que ele está no Bar do Brega, lá no Monte Castelo. Aí foram lá e ele estava lá. Tinha um violonista muito famoso naquela época, Carlos Raimundo, e ele estava lá com o Carlos Raimundo, urinado e tal, e pegaram ele, meteram no carro e levaram. Levaram direto para a Academia Maranhense, e ele entrou cambaleando, chegou, pôs a mão no esquife, dizendo: Antônio Lobo, eu não vim interromper o teu sonho, eu vim convidar para rasgar o véu negro que empata a luminosidade da terra maranhense. Erasmo ia comigo no meu carro, eu, Erasmo e Geraldo Moreira. Fernando disse: rapaz, cadê Erasmo? Não passasse lá para apanhar? Eu digo: não, vai lá, rapaz, vai buscar Erasmo, estava chovendo. Aí eu chego lá, bato, era umas 4, 5 horas da manhã. Erasmo, Erasmo, está aí. Aí ele aparece, peladão.
O que é? Eu digo, rapaz, tá na hora da gente viajar. Fernando mandou te chamar, que tá na hora da saída. Ele disse, quem é Fernando? Eu digo, vamos ver que sacanagem, pô. Vamos embora pra merda da viagem. E viagem? Eu não pedi pra viagem. Pá, bateu a porta, entrou. Tudo bem. Fernando, aconteceu isso, assim. Ele disse, não, então vamos embora, deixa ela aí. Aí chegamos em Belém. Depois, uma viagem programada para 3 dias daqui para Belém. Fizemos em 7 dias. Nós estamos lá na minha reunião, que era a nata da sociedade paraense lá, quando adentra o coisa, Erasmo Dias abraçado. Um marujo de outro lado e outro de outro. Fernando, eu vim com a gloriosa Marinha Nacional. Erasmo Dias personificou como ninguém a concepção do escritor modelador de atitudes. À mesa de bar, como serpentes encantadas, todos se voltavam para o seu carisma. Era um sedutor que buscou ao longo da vida, nas figuras provincianas, as que lhe podiam personificar a traição de Brutus, a tibieza de Hamlet, a fúria ensandecida de Lear e a tirania de Ricardo III. Arremedos de sombras, fantasmas sem corpos, a contemplarem-se na opacidade de um espelho sem vidro. As figuras, por ele, elevadas à condição de mito às avessas, se lhe revelaram quase sempre estátuas, cujos pés afundavam no barro e se diluíam no pó. Ele não pagava a luz, não pagava a água, e quando cortaram a luz, ele mandou fazer um gato. E o cara da energia elétrica era amigo dele, já conhecia ele, porque ele nunca pagou, ele era um fenômeno. Aí um dia o cara chega, eu estava lá, nesse dia conversando com ele, tomando, me lembro bem, o uísque era Druris. E eu estava lá quando o camarada, já sem mais resistência, entrou e disse, meu compadre Erasmo, a luz voltou, que ele tinha cortado. Aí Erasmo olhou para ela e disse, veio porque quis, eu não chamei. Eu classifico o Erasmo como um personagem emergente de uma cultura que não deu mais certo. E que restava mentir, inventar histórias para poder viver e ter um certo Fausto, ainda ter um certo poder literário, ainda que não fosse literatura o que ele mais produziu, fosse mais a vida literária que ele comandou, porque todo mundo ia beijar suas mãos nos apicões, ele chamava o Átrio dos Apicões, que era uma pequena casa, mais simplória do que simples, e que ele se notabilizava. Comecei a bater, aí alguém urrou assim lá de dentro. Quem é? Com uma voz soturna, né? O Erasmo está, entra! E ele, no fundo da sala, sentado, só de calção ou de cueca, com um copo de cachaça do lado, sem ninguém. Aí eu disse, o que é que você quer? Ô, senhor Erasmo, eu vim aqui, o senhor me desculpe estar lhe interrompendo essa hora, para lhe mostrar um livro de poesia, lhe mostrar uma poesia. Queria saber o que você acha. Aí ele disse, senta aí. Ele disse, lê, começa a ler. Como é o nome? A chamada. Lê. Aí eu, número 1, presente. Eu todo gaguejando. Número 2, presente. Número 3, presente. E ele foi assim, se emocionando. Número 4, presente. Número 5, aí ele foi mudando de expressão. Aí ele foi acompanhando assim, o ritmo da poesia e como se esperasse. Aí eu disse assim, seguindo a poesia, ao mestre com carinho, 50 presentes cheios de ausência. Aí ele começou a chorar e disse assim, goodbye, Mr. Chips, que acho que eu... Esse poema é lindo, meu filho, é lindo. Aí começou essa amizade minha com o Erasmo Dias, eu comecei a frequentá-lo. Prefeito interino de São Luís e deputado estadual por 2 vezes, em 1946 e 1955, a bancada oposicionista tinha, em Erasmo Dias, um dos seus deputados mais brilhantes. De 1947 a 1951,
São Luís vivia um período marcado por paixões políticas que culminaram com a histórica greve de 51, que parou a cidade por vários dias e deu a São Luís o título de Ilha Rebelde. A greve tem uma importância fundamental porque ela, digamos assim, estabelece o que eu chamo de uma cultura política, né, para o Maranhão, que é o que eu chamo de cultura política da libertação. Ela, naquele momento específico, foi extremamente importante porque significou o quê? Que a população saía às ruas contra a fraude eleitoral, contra as manobras, né, de corrupção. A greve não dá resultado. Eugênio Barros, ao final do processo, permanece no poder e a oligarquia de Vitorino Freire vai ainda mandar no Maranhão durante mais 15 anos. Né? Mas, de toda forma, a greve, digamos assim, organiza uma forma de pensar o Maranhão e a política do Maranhão, principalmente sobre essa ótica das oposições, que vai permanecer até recentemente. No meio da turbulência nas ruas, a voz vigorosa de Erasmo Dias destacava-se nos palanques e nos jornais, verbalizando a sua ira contra o vitorinismo. Erasmo escreveu praticamente em todos os periódicos de São Luís. O Erasmo Dias, por exemplo, tem um artigo publicado no Combate que é chamado de Justiça WC, né, no sentido mesmo de banheiro. Ele diz assim: essa justiça de chibata e de senzala, é de cloaca e de sentina, né? E não poupa termos para dizer exatamente do mal-estar, do nojo, na verdade, que, né, você tinha diante desses esquemas da chamada Universidade da Fraude. Justiça de 2 pesos e 2 medidas, que confirma ineludivelmente a arguição de suspeição de um tribunal que, pela sua maioria, embora já reduzida, se afunda definitivamente no conceito público, degradando a função de julgar, aviltando a toga e desonrando no cinismo dos desfibrados séculos de tradição jurídica. Justiça de sentina e de cloaca, onde os ases da corrupção e da peita se comprazem no aspirar dos gases mefílicos que lhes inebriam com a depravada sensibilidade. Justiça, enfim, de um tribunal onde há juízes cujas iniciais lhe indicam o verdadeiro sentido e legítima significação. WC. Justiça WC. Muito corajoso, muito corajoso. Ele encarava as pessoas realmente e tal. Para ele não tinha autoridade, não. Qualquer coisa o deputado puxava a arma, né? E ameaçava o outro do outro lado com uma arma. Ele cansou de partir de dedo assim: atira se você tiver coragem, pode dar seu tiro. De uma discussão verbal entre ele e o deputado Raimundo Bogé, que faleceu ano passado, ano atrasado. Vossa Excelência, deputado Manduca Bogé, é um deputado florido. Quer dizer florido? Quer dizer, Vossa Excelência sabe o que é florido. Repita, Vossa Excelência é um goletar. O Manduca tirou daqui e fez assim, a bola raspando aqui. Foi atirando nele. Chamou ele de homossexual no plenário e ele partiu e o Raimundo Bogé, Manduca Bogé, puxou o revólver e viu que ele não parou, deu com a coronha dele. Quando era convocado para falar na programação da Assembleia, os jornais anunciavam, o rádio anunciava e tal, e a galeria da Assembleia não cabia o público, porque a oração dele era uma coisa desejada por todo mundo. E ele dizia sempre: eu me elejo do canto da Fabio para a Praça João Lisboa. Ali é que é a área de campanha política dele. Então. Nunca foi numa casa pedir voto, nunca foi. Era um cara espontâneo, natural e tal. Mas o voto caía a todo de caixa. Mas eu me lembro que ele veio aqui, o Marechal Lott, candidato a presidente da República contra o Jânio Quadros. E o Erasmo foi saudá-lo. Vossa Excelência, Marechal Lott, é um homem que vai resgatar o nacionalismo no Brasil. Vossa Excelência, Marechal Lott, está no coração do povo do Maranhão. E o velho Lott chorou. Erasmo era o orador em uma cidade de gente surda.
tá? Que não tinha muita noção. Tá? E ele tinha todas as noções, porque ele tinha o conhecimento da psicologia da cidade. Por isso que Erasmo vira uma lenda. Erasmo é mais ou menos como na Espanha é o Cid. Pro espanhol, ele é um bandido. Pro mundo, ele é Charlton Heston, num filme de 3 horas de projeção. Por exemplo, tem uma história que é um clássico, e que eu já usei, inclusive, de bandalheira, de uma coleção de livros, um objeto qualquer que ele comprou e não pagou, como era hábito, porque era contra os princípios dele o pagamento. E ele contrataram, chamaram um cobrador profissional para tentar receber o dinheiro. E o cobrador ia, enganava, não tá, não foi, não veio, não está. Até que o cobrador resolveu esperá-lo no defronte da casa dele, no matagal que havia, sentado no mocho, no banco, no tamborete, até a hora que viu Erasmo entrar de manhã em casa. Aí ele saiu feliz atrás, porque Erasmo tinha entrado em casa. Bateu na porta, a mãe de Erasmo abriu a porta. Se eu queria falar com o seu Erasmo não está. Aí o cara perdeu o controle e disse, está assim, sua velha, sem vergonha, a senhora. Eu vi a hora que ele entrou, ela fechou a porta, para não ser agredida. Daqui a 2 minutos, abre a porta, Erasmo, enrolado numa toalha, acho que ia banhar ou coisa assim, e disse, bom dia, cavalheiro. Aí o cobrador disse, bom, agora eu consegui. Aí disse, bom dia, seu Erasmo. Disse, antes de qualquer coisa, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A minha mãe mente? Aí o cobrador disse, não, senhor. Então, se ela lhe disse que eu não estou, é porque eu não estou. E fechou a porta. Quer dizer, isso, no conjunto das histórias, cria esta grande lenda que Erasmo virou. Por exemplo, um dia nós estávamos bebendo, eu, ele e Carlos Cunha, no bar Atenas. E ele não tinha mais dinheiro. Eu pensei que ele tinha dinheiro, porque eu era adolescente, eu tinha 16 anos. E Carlos Cunha também não tinha mais. Encontrou-se uma maneira. Ele pegou o filho de Carlos Cunha, que tinha 5 anos, e deixou empenhado. Uma loucura. Ele conseguiu seduzir Carlos Cunha, e Carlos Cunha deixou o menino lá, ficando gritando, enquanto foi arranjar o dinheiro. E eu fiquei em pânico, porque eu sei que aquelas coisas de Carlos Cunha são um pouco demoradas também. E foram avisar a dona Plácida, a mulher de Carlos Cunha, que foi resgatar a criança, não sei qual foi o processo, tirou o filho dela na marra lá do bar. Não há nenhuma quebra de continuidade entre o que escreve e o que fala. Dono de uma memória privilegiada, Erasmo Dias era capaz de recitar de cor trechos inteiros da Bíblia, além de poetas de sua preferência. Ele gostava demais de Manuel Bandeira e recitava de cor algumas poesias que ele chorava também, como, por exemplo, o Pneumotórax, e recitava também o Vou-me embora para Passágada, e assim por diante. Então ele me deu muito da referência do gosto literário, eu aprendi com ele. Erasmo tinha umas gatas vira-lata, uma curriola de gata vira-lata, vagabundas, né? Pulguentas. E ele tudo era com nome russo, Dostoiévski, não sei quem, papapá. Quando morreu, Natasha Trubskaya, que ele inventou que ela era uma gata que tinha uma linhagem. Erasmo descrevia a linhagem de Natasha Trubskaya. E tem um famoso enterro na casa de Erasmo no quintal. Enrolou ela num lençol de linho branco, numa caixa de sapato. E teve discursos dos necrológios todos na casa. Então ele vivia o delírio. Erasmo era um homem extremamente mentiroso, então ele inventou 200.000 coisas que nunca existiram. Ele inventou que era judeu quando ele era da Baixada Maranhense, não me lembro se era São Bento, Cururupu. Né? Ele inventou que ele tinha um clã de filhos, netos, nomeava as mulheres que ele amou. Ele nunca teve envolvimento afetivo com nenhuma mulher. Os antigos sabiam, os mais novos também. Um dia Erasmo chegou lá, chorando e pondo todo mundo em situação de comovedora, porque havia morrido um filho dele no Rio. E ele chorava, meu filho querido morreu. E a gente sabia que era uma molecagem de Erasmo. Erasmo não tinha filho, coisa nenhuma. E a gente se comovia, chorava também, bêbado,
todo mundo lamentando a morte do filho do Erasmo. Foi um dia todinho de farra no funeral desse menino. Ele inventou que tinha perdido o maior romance da vida dele, que foi Extraverso, que roubaram da casa dele. Quer dizer, essa turma que frequentava lá roubou, né? E, na verdade, ele nunca escreveu. O nome do romance chamava-se O Gasômetro. Era um jogo que não dá para explicar dentro de uma visão muito apolínea, não se apelando para Dioniso, aquela coisa mais noturna, mais delirante, mas que eu acho que não caberia mais hoje. Eu acho que ele é um fruto mais da vida literária, de um homem talentoso, de um homem, não diria muito culto, mais talento do que cultura, né? Não diria que ele tinha essas grandes culturas, embora ele arrogasse, hoje se percebe muito claramente que ele tinha mais inteligência e mais talento do que cultura, e viveu, na verdade, eu diria que ele foi o grande papa da vida literária, jamais da literatura. Como escritor, Erasmo produziu pouco e algumas de suas obras ficaram inconclusas. Entre as novelas finalizadas, Rapsódias de Muitas Teresas e Maria Arcângela. Esta última, adaptada para o teatro em 1982 por Aldo Leite, com a direção de Reinaldo Farai. Que Reinaldo tinha muita vontade de encenar Maria Arcângela. Ele já tinha tentado fazer... já tinha 3 pessoas já tinham feito a adaptação, e ele não tinha ainda, ele não gostou das adaptações que tinham feito. Então, nessa época, eu já estava escrevendo para teatro. Aí, então, eu me debrucei em cima do texto, que eu não conhecia a novela, Maria Arcângela. Eu gostei muito e comecei a fazer a adaptação. De início, foi muito difícil, que eu achei, primeiro pela quantidade de personagens que a peça deveria ter. Mas como nessa época o movimento de teatro aqui no Maranhão era muito grande, era muito forte, havia um intercâmbio muito grande entre os grupos, não foi difícil a gente fazer reunir vários grupos para trabalhar nessa montagem. A peça foi um sucesso muito grande, teve um certo frisson no dia, principalmente no dia da estreia. Na peça tinha determinada parte do cenário que era um boteco. E nesse boteco trabalhava um garoto, um menino, um rapazote, um jovem. E Erasmo estava sempre nesse boteco tomando tiquira, com uma velha que estava sempre nesse boteco tomando tiquira com ele. E Erasmo ficava se insinuando para esse garoto. E no final, depois que Maria Arcângela morre, esse menino é quem vem contar para o Erasmo, que no caso era eu, que Maria Arcângela havia morrido. Aí então, nessa hora, o Erasmo agarra a cabeça do menino e dá um beijo na boca do menino. Então o teatro empezou. Foi aquele auê do teatro nessa hora, né? Vendo as fotos hoje, tem uma coisa interessante, que diferente de outros fotógrafos que documentaram espetáculos, a nossa ideia em fotografar o teatro é assim, de fazer, ao mesmo tempo que valorizar a fotografia como um elemento, como uma linguagem artística, uma forma de expressão de arte e tal, também valorizar aquilo que está sendo fotografado. Então essas fotos, elas guardam a imagem, assim, um flagrante da interpretação, momentos escolhidos, né, pelo fotógrafo, ao mesmo tempo que guarda também as intensidades dramáticas feitas a partir da luz. Enquanto alguns companheiros de aventura literária conquistavam vitórias pelo sul do país a partir da década de 50, Erasmo Dias desfilava pelos bares de São Luís. Prisioneiro da província, intuiu como nenhum escritor maranhense de seu tempo a ineficácia moral da época e a corrupção desenfreada de seus representantes. Para que não viesse a se defender, era o primeiro a atacar, com suas frases de efeito, mistura combinada de dandy e alcoólatra na juventude e de bêbado e pederasta no caminho do fim. Acuado no ringue da sua consciência, Erasmo só se deixou nocautear pela esponja do alcoolismo ou pelo punho algoz das luvas vendidas aos promotores do suborno, os farsantes todo-poderosos da época. Essa ideia de que São Luís é Atenas brasileira é muito bom para os que pensam menos,
mas é muito ruim para os que pensam mais. Eu vou confessar uma coisa que ele me confessou, a mágoa que ele tinha de não ter ido embora, como José Botelho, como Ferreira Goulart, como Lago Burnet, ele ficou. E ele sabia da capacidade criativa dele numa cidade onde uma falsa erudição era o que valia. Se o Erasmo Dias tivesse ido para o Rio de Janeiro, tivesse ido para São Paulo, para palcos iluminados da cultura literária brasileira, vamos dizer assim, ele é um homem do nível do Ferreira Goulart, ou melhor, do Lago Burnet. Porque o mérito do Lago Burnet e do Ferreira Goulart, porque foram. O Odilo Costa Filho foi embora. O Franco de Oliveira, eles pegaram esse voo nacional porque foram embora. O Erasmo ficou. Ele tinha pena dele mesmo. Isso é terrível. Tá? E essa pena que ele sentia dele, ele disfarçava em um cuidado inexistente da mãe dele. Então ele nunca foi por causa da mãe. E como ele ia cuidar da mãe, o tempo foi passando e ele também ficou. Em sua casa dos Apicuns, com a porta semi-escancarada a qualquer hora do dia ou da noite, Erasmo Dias se encontrava às vezes completamente só. Nos bares, quase sempre era o primeiro a chegar e o último a sair, trôpego, seguindo de volta para casa. Ele, por família, tinha apenas a companhia da mãe adotiva, Dona Noemi. Ao perdê-la, vira um fantasma a esgueirar-se entre móveis antigos, papéis velhos espalhados pelo chão e discos arranhados que se contorciam numa radiola, a desfilar canções ouvidas por tímpanos, onde os sons reais eram os das marés cheias de vozes mortas. Groa! Grita! Gruta! Será possível que esta espelunca onde estou aprisionado seja uma gruta com grades e acolchoados? Já estão remexendo no ferrolho e na fechadura também. Vão escancarar essa maldita porta e vão invadir isto aqui de grades no alto e acolchoado nas paredes, onde eu penso, durmo e vivo. Vou deitar. Vou me encaracolar como eu era no útero da minha mãe. Pronto, não sabem dormir como eu sei. Imaginem, no útero de minha mãe eu era encaracolado. Repousava como gosto de dormir. Certa vez, uma velha prostituta que eu tive tentou me fixar assim. Ora, ela não era minha mãe. Eu, como artista, só amo a minha mãe. Quando ela morreu, eu me lembro que eu fui no enterro dela, ele criou uma imagem que eu jamais me esqueci. Eu estava lá, parece que na hora estava, tinha mais gente. Meu pai foi, no Burnet, uma coisa. E ele criou uma imagem que naquele instante que a gente ia sair dali para beber, que nós vamos beber em homenagem à Dona Noemi, depois no bem, depois do enterro, as formigas estavam entrando pelas órbitas de Dona Noemi. Eu nunca me esqueci dessa imagem. E na hora que Dona Noemi, antes de morrer, estava no estertor, disse alguma coisa, e ele deu um copo d'água, dizendo que ela estava pedindo água em Yiddish. Tudo era mentira, tudo era uma farsa, né? Porque ela não estava pedindo água. Nem ele sabia Yiddish, nem ela falava Yiddish, ela não era judia. Eu não sei bem a versão, na verdade, eu acho que ele não sabia nem quem era o pai e nem quem era a mãe, né? Ele foi criado, adotado, e isso ele criou uma mística, uma genealogia, uma heráldica, um brasão, para poder viver o tempo que ele viveu aqui. A ruína de sua vida não era apenas dele, mas da própria cidade, de cujos pecados e loucuras bebeu e pagou até o último cêntimo. Erasmo Dias jamais poderia viver impunemente em São Luís, um espaço onde se acumulam ódios reprimidos e remendos costurados sobre os mais limpos linhos e os mais disfarçados sorrisos. Uma cidade onde não se sussurra, se grita. Mas era uma cidade que, em cima de suas mentiras, em cima de suas fantasias, tinha uma identidade. Ele ficou como um personagem procurando um autor e não encontrou esse autor. Ninguém teve a competência, não é, só teve depois de morto de escrever, que foi Lauro.
Mas na vida dele, ele não achou um autor com a capacidade de nominá-lo. E ele tomou a caneta e escreveu a própria lenda, do jeito que ele quis. A bebida, o maltrato e, principalmente, a solidão acabaram com ele, corroeram ele, deixaram ele como uma casca, como uma casca. E a lenda foi crescendo. Não é porque, como ele já conversava pouco, já não se interessava muito por nada, porque o grande excitante era a bebida. Na hora que tirou a bebida, aí ele murchou. Nu em prantos, Erasmo caminha dia após dia para o fim por ele escolhido. Sua mente já começa a se confundir com a mente do corpo social que ele tanto combate. Sem muletas, se arrasta de pé. Tem o rosto anguloso, o nariz inchado e disforme, servido ao lado por um par de bochechas a lembrar a última degenerescência celular dos tecidos ebriados. Mas, um pouco acima, brilham dois imensos olhos, onde se pode ler a inteligência de um cérebro passional. Descansa, ouvindo a segunda sinfonia dos gatos vira-latas nos telhados, a ópera bufa dos grilos nos quintais, os conselhos do companheiro Vladimir Ilitch, que sussurra algumas palavras em teu ouvido esquerdo. Erasmo Dias pôde escrever no que a vida tem de visceral o poema de sua própria morte, que entregou vívida ao opositor, o fiel companheiro e adversário, o demônio, seu terrível demônio particular. Só lhe restava, por fim, ir à deriva sem segurança nenhuma a nortear-lhe um rumo sem bússola. E um sul, onde ancorar seu destino sem finalidade e sua queda sem amparo. Asas de gigante o impedindo de andar. Repousa, os teus irmãos judeus serão vingados pelos maîtres dos restaurantes franceses que servirão aos algozes um cardápio à base de porco à moda Yom Kippur, com vinho tinto extraído dos campos de concentração. Assim era Erasmo Dias, cruzado sem guerra santa, Quixote à procura de um Pancho para acompanhá-lo na investida nem sempre irreal a moinhos de vento. Só, sempre só, místico sem fé, pederasta da dúvida, alcoólatra da lucidez, prematuro do absoluto. Erasmo, que se enfurnou nos apicuns como uma cobra em seu ninho, ou um deus num calvário sem trindade nenhuma. O povo o aceitou como ele se quis. A ele cabe dizer que existiu em sonho e morreu real. Terceiro e último movimento da rede. Repousa, descansa, ó Tutankhamon sem maldição, em paz.